Olá, bem-vindos novamente. Dando continuidade aos vídeos sobre distúrbios de aprendizagem, hoje nós vamos falar sobre distúrbios de linguagem. Lembrando que o link do primeiro vídeo estará na descrição. Os distúrbios de atividade motora, eles são classificados em dois grandes grupos, o de atividade motora grossa e o de atividade motora fina. Crianças que apresentam um distúrbio na atividade motora grossa, elas têm grande dificuldade em pular, correr, saltar, escalar, porque elas necessitam utilizar os grandes grupos musculares, como as pernas e os braços, por exemplo. Já as crianças que apresentam dificuldade na coordenação motora fina, elas não conseguem realizar o tracejado da mão dominante na escrita de forma adequada, ou seja, a letra fica mais feia, o espaçamento, o alinhamento, o tamanho e a forma da letra, a criança apresenta grande dificuldade ao realizar essas atividades. A dislexia é o distúrbio com maior incidência em sala de aula atualmente. Ela reflete diretamente na capacidade de leitura e escrita, compreensão e raciocínio da criança. Ou seja, a criança entende, processa o fonema, só que na hora dela escrever, a informação vem trocada. Então ela não consegue se expressar da forma correta, ou quando ela se expressa, as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, quando a criança vai ler a palavra casa, está escrito casa no papel, a criança lê saca, ela espelha o 3 com o 5, porque a capacidade de compreensão de leitura dela é afetada. Por esse motivo, as crianças com dislexia, elas não apresentam interesse por leitura de livros, não apresentam interesse também na contação de histórias. Todas as atividades realizadas com as crianças, preferencialmente, podem ser realizadas de forma oralizada. Então a criança consegue entender, ela lê, entende, mas na hora de processar, esse processamento sai com falhas. Diante de todos esses problemas encontrados pela criança com dislexia, há um alto índice de repetência e abandono escolar. As cobranças excessivas dos pais e dos professores muitas vezes causam na criança uma grande ansiedade e a criança acaba se tornando agressiva por não ser compreendida dentro do seu distúrbio. Quando a criança apresenta letra ilegível e lenta, mesmo que ela não tenha déficit cognitivo nenhum, estamos falando da disgrafia, que ela é responsável pelo processamento visual. Então a criança recebe informações visuais, mas ela não consegue coordenar com o ato motor de escrever. Ou seja, as crianças que não conseguem fazer um espaçamento correto, quando as crianças estão escrevendo, elas pulam para a linha de baixo, não conseguem se fazer entender com relação ao traçado da letra, muitas vezes elas causam grande frustração. Então é importante que a disgrafia seja diagnosticada a partir dos 8 anos de idade, quando a criança já tem então o seu processo de escrita firmado. A descalculia está ligada a todas as dificuldades matemáticas. Por exemplo, a criança com descalculia, ela recebe a informação corretamente, só que na hora dela escrever, ela troca as operações, ela esquece os sinais, ela inverte. Ela tem grande dificuldade em classificar, por exemplo, o antecessor e o sucessor de um número, o que vem antes e o que vem depois. Tem dificuldade também em identificar, relacionar as operações, como por exemplo, 1 quilo de açúcar tem a mesma quantidade de 4 pacotes de 250 gramas. Não consegue também corresponder, por exemplo, a quantidade de alunos em uma sala para a quantidade correspondente de carteiras. Então essas classificações de descalculias são muito difíceis, mas é importante também lembrarmos que nós não podemos confundir a descalculia, o distúrbio
nas operações matemáticas com a afinidade pela matemática. Porque muitas crianças não gostam e acabam não conseguindo aprender de forma rápida. É bem diferente quando a criança tem um distúrbio onde ela não consegue processar o que ela aprendeu. Dificuldade em permanecer sentado, corre sem destino, sobe todas as coisas, constantemente esquece-se, é desorganizado, fala o tempo todo, não consegue esperar sua vez na fila. Muitas vezes os professores acabam não conseguindo lidar com o TDAH por faltas de informação. Então é bem importante que família e escola estejam em constante conversa, em constante diálogo, para que possam juntos conhecer as melhores formas de se trabalhar com uma criança com esse distúrbio. Então muitas vezes a criança em fase escolar ela perde o interesse pelo estudo ou distrai-se com muita facilidade. Então a criança começa a aprender, ela tem a inteligência normal, ela tem capacidade em aprender, mas devido a todas essas situações que ocorrem no cérebro da criança, ela acaba não conseguindo filtrar as informações. Então o estímulo que passa, por exemplo, ao lado da criança ou atrás da criança é o suficiente para fazer a criança se distrair. Então é importante nos casos de TDAH que o ambiente seja silencioso, que a criança possa sentar próximo ao professor, que o professor possa adaptar materiais para essa criança ou metodologias diferenciadas para que possa de uma forma prender a atenção da criança. A família é essencial no desenvolvimento da criança. O ambiente onde elas convivem, a forma com que elas são tratadas, o apoio que elas recebem nos momentos de dificuldade e principalmente o reforço positivo são essenciais para um bom desenvolvimento da criança. Até breve!